Boa noite, obrigado por estarem aqui assistindo ao vivo novamente o Fala Aí Podcast. Se você está chegando hoje, não me conhece, eu sou Cláudio Galvão, sou ator, cantor e dublador e semanalmente eu recebo ali do outro lado da minha mesa especialistas em diversas histórias, diversos assuntos e hoje vou receber aqui Roberto Maues. Ele é, deixa eu apresentar ele aqui, ó. Ele é CEO da Thermo Green Energy, é uma empresa que investe no desenvolvimento de energia produzida por biogás, energia sustentável que tem papel fundamental em tempos de transição energética. Muito legal, Roberto. Obrigado por você ter vindo lá. Valeu, Claudinho. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. É muito importante, né, poder falar sobre esse assunto e estou à disposição. Vamos botar a bola para frente. Legal. Roberto, Roberto é meu amigo já há muito tempo. Graças a Deus, a gente falar com um amigo que ele está desenvolvendo um projeto desse é muito legal, né, cara? Porque hoje em dia a gente está falando muito sobre isso, energia sustentável, né, e tal, e é de uma importância, aliás, já é muito tempo importante, Sim. mas agora eu acho que o mundo deu uma virada, seletor, né? Virou seletor para a gente tentar recuperar um pouco, né, de tudo isso aí que ficou de passivo, né? Então eu entendo, né, que você trazer o resíduo, né, e virar um grande ativo, né, a gente faz, graças a Deus, isso bem lá na nossa empresa. Então é legal, né? E dá uma satisfação tão grande, né, você trabalhar num negócio como esse, porque você sente que está fazendo alguma coisa de muito importante, né? Óbvio, né, que isso tudo tem, se não virasse economicamente, com certeza seria muito mais difícil, né? Mas eu acho que é uma grande oportunidade hoje, né, para a gente. Eu vim justamente de uma área onde se explora muito ainda, né, a questão da energia fóssil, né, vindo do petróleo, e hoje virar dessa forma, para a gente, foi um negócio muito legal, né? A gente, como eu disse, tem uma satisfação muito grande de falar do nosso negócio, falar desse tipo de transformação, né? Você pegar um resíduo, né, alguma coisa que antigamente era jogada, né, no mar, nos rios, né, ou até mesmo no solo, né? E, isso você começar a tirar, né, e dar vida de novo, é o caso hoje que está acontecendo na Baía de Guanabara, é super importante, né, de você começar a ver notícias, né, de tartarugas, golfinhos, a própria praia do Flamengo, né, que antigamente, praia do Flamengo, tá maluco? Era sinônimo de doença, né? Pegar Exatamente, Então você vê hoje o que está acontecendo com a Baía de Guanabara, é muito importante. E, como eu disse, dá muita alegria você poder trabalhar num projeto como esse. Você falou aí que você foi de uma empresa, você está falando da Petrobras, né? Ou não? Você foi da Petrobras também? Não, a gente prestava muito serviço à Petrobras, né? A nossa empresa sempre foi uma empresa de energia e nós fazíamos manutenção e fornecíamos equipamentos para geração de energia a diesel. Né? Então, motores, né? A minha especialização é em máquina térmica, né? Por isso que o nome da empresa é Thermo. Né? Eu mantive, até porque, né, você vê a transformação, né? Você tinha uma energia fóssil, né, térmica, e hoje você tem uma energia limpa, né, que vem do biogás. A gente pega o biogás, né, que é produzido nesses aterros, né, e desses resíduos e transforma, né, você purifica, aí você tem o biometano, né, que é um combustível limpo, né, um combustível que ele tem as mesmas qualidades, por exemplo, né, de um diesel, né, hoje substitui muito o biometano pelo diesel, substitui o diesel, né, pelo biometano. E, isso te dá uma oportunidade de você ter a energia na ponta dos dedos, né? Diferente, obviamente, né, de uma eólica, né, que você depende do vento, né, e você tem a solar que depende do sol. O biometano não, você ligou, está funcionando, igual o diesel. Então tem... Como é que é isso, assim? Por quê? Por quê? Porque você tem um ciclo térmico, né? Você tem uma máquina térmica, você tem um ciclo térmico que você, a partir do momento que você liga o botão, né, e você liga o biometano ao motor, ele vai funcionar igual o diesel. É exatamente igual. E com algumas vantagens, inclusive, né, para quem, né, gosta, né, e conhece de manutenção, é um combustível que você quase não tem manutenção porque ele nem contamina o óleo, né, do motor. Diferente do diesel, né, você tem, puxou a vareta lá, o óleo, você acabou de trocar, o óleo está preto, porque é carvão, é carbono que fica ali no combustível, que é o resultado da queima. E no caso do biometano, não. Né? A gente tem uma energia limpa e você ligou,
está gerando energia. Né? Você, naquele momento que você precisou, você solicitou. Então, assim, você tem indústrias, né, que convertem a sua energia, mesmo emergencial, né, para o biogás, para o biometano. Né? Você tem hoje, está sendo amplamente utilizado aí, se você passar nas estradas aqui, nas principais estradas, você já vai ver caminhões, né, que carregam cilindros, né, laterais. Aquilo ali... Mercado livre, exatamente, aquilo é gás natural e biometano. Né? Então, hoje, um dos objetivos nossos é a gente suprir nessa malha rodoviária, né, de locais onde você pode abastecer com biometano. A gente tem lá um projeto, meu sócio, o Luiz Felipe, que é do Corredor Verde. Então, você alimenta aquela malha rodoviária ali, né, de diversos pontos onde você pode abastecer. Né? Se não tiver o biometano, você vai ter o gás natural. Né? Hoje, o grande objetivo desse projeto é você interiorizar a energia, né? O biometano. Porque o biometano você consegue, através de carretas, né? O que a gente chama de pipeline virtual, você consegue levar isso para o interior. E isso é muito legal. E a diferença dela para o gás natural, qual seria? Então, eu posso até te afirmar que o biometano ele é bem melhor hoje, né? Porque a ANP ela regulamentou o biometano, né, com um percentual mais alto, inclusive, do que o gás natural que a gente tem disponível, né, para esse tipo de operação rodoviária. Né? Então, a gente tem hoje um percentual de 92%, 96%, né, de metano. Né? Se você acender uma chama, né, do gás de cozinha, por exemplo, né, e a chama do biometano é azul, né, porque você praticamente não produz nenhum tipo de carbonização ali. Então isso é muito legal, né? E volto a dizer, né, a pegada é fantástica, né, porque você está tirando resíduo de circulação. O Brasil, né, tem um potencial gigantesco de ser um dos maiores países aí no mundo nesse quesito, né, de você produzir biometano. Aqui a gente tem, né, diversas fontes, né, de resíduos orgânicos, né, seja do agro, seja da indústria, né, seja dos aterros, né, através, né, de uma coleta, né, mais seletiva, né, você educar. A gente precisa também muito da ajuda da população, né, de educar, de você jogar os lixos, né, separados, nos espaços, né? certos. Exatamente, Então isso é muito importante. Às vezes as pessoas veem as lixeirinhas lá, acham que não, pô, eu escolhi uma cor, né? Pão. O legal é você botar cada um no seu lugar ali, pô, você está ajudando. Isso impacta, por exemplo, só para a gente, né, falar aí para a pessoa que não tem realmente conhecimento da área. O cara, esse biometano, ele é produzido somente por lixo orgânico, Isso. Né? O que acontece? Até eu mandei para vocês aqui uma gravura do biodigestor. Ah, né? Legal. Esse biodigestor... Vai colocar aí pra gente. São os cilindros, são os silos, né? Nós trouxemos... Aí, ó. Começamos a utilizar aqui no Brasil essa tecnologia. Isso é muito interessante porque você vê que é um sistema hermético. Né? Aqui a membrana, onde o gás fica acumulado na parte superior, na parte verde ali, é onde todo o resíduo orgânico é processado. O resultado dessa digestão anaeróbica, né, é um digestato rico, né, que é um biofertilizante, que isso é uma outra coisa que a gente, lá na Terma, a gente se debruça bastante, que é a questão do biofertilizante com a utilização na agricultura, porque ele é um regenerador de solo. Então, quer dizer, nós temos dois ativos aí super importantes. Né? O biometano, em primeiro lugar, que é regulamentado aí pela ANP. E, por outro lado, a gente tem um biofertilizante organomineral, né, que é um produto de alto valor agregado, e que o Brasil tem uma capacidade de produção absurda. Já existem até algumas empresas que já estão começando a investir isso no Brasil. E o biofertilizante, ele é um regenerador de solo. Então, assim, quando você pega, né, ali, tá vendo? Você vê a montanha de resíduos. Aqui, né? Exatamente. Esses resíduos, eles são acumulados, né, para Esses resíduos, basicamente, eles são retirados de quê? Então, nesse caso aí, você tem diversas fontes. Ele está separadinho ali, porque você tem do agro, então pode ser de esterco de vaca, de leite confinada. Caraca, tudo isso aqui de esterco. Muita vaca cagando. Até curiosamente, né, a coitadinha da vaca é uma vilã, né, dessa história toda. Né? Que dizem que a vaca peida tanto que, pô, a camada de ozônio estava abrindo uma cratera, né? Mas não é bem assim, não. Nós estivemos recentemente na Polônia e a gente teve a oportunidade de conhecer lá um peidômetro,
né? Literalmente, eles botam a vaquinha lá no quartinho e a vaquinha fica peidando lá o dia inteiro, eles medem, né, a quantidade de peido que a vaca... né? Que ela vai soltando lá. E aí eles trabalham uma outra questão interessantíssima, que é uma coisa que a gente está, né, também já desenvolvendo aqui no Brasil, que é uma ração que ela vai peidar menos. Entendeu? Então, pô, isso... Mas vai continuar Vai continuar, mas não tem jeito, ela vai ter que... ela come lá o... É um tratamento estomacal, intestinal. Dá um flush na criança, né? Mas coitadinha, né? Mas aí, então, o biodigestor, ele recebe quantidades grandes, né, de resíduo orgânico. A grande vantagem é que esse resíduo orgânico não vai para o aterro. Então, a gente está falando de lodo, de ele só fica ali dentro de um local completamente fechado para que a bactéria possa, né, fazer essa coisa anaeróbica, né, não pode ter oxigênio, então ele fica hermeticamente fechado. E aí ele vai, o que acontece com ele? Então, essa digestão anaeróbica, primeiro que ela mitiga odor, né? Então, por exemplo, existem projetos, né? A gente tem projetos com galinha poedeira, por exemplo, né? A galinha poedeira, pô, ela tem uma concentração muito grande, por exemplo, de amônia. Então, você vai numa planta dessa, você não vai sentir o cheiro de amônia. Né? E você está retendo ali o metano, o CO2, né? Tudo hermético. Então, pô, você praticamente não tem cheiro. O cheiro que você vai sentir, eventualmente, é porque fica uma quantidade de biomassa ali, às vezes, né, exposta até entrar no biodigestor, mas ponto. Né? Pô, a gente tem vários projetos onde esses resíduos, né, antes ficavam ali expostos, né, evaporando o CO2 o dia inteiro. Né? Eu até, às vezes, eu sou, assim, como gosto desse processo, né? Então a gente tem a compostagem, ela não é um processo igual a esse. Né? Ele não dá tantas vantagens como esse, porque a compostagem você coloca ali, pô, aquilo ali fica evaporando, metano e CO2. Então você não tem um ciclo preciso, né, de mitigar esses passivos. E esse sistema não. Esse sistema, inclusive, nasceu na Índia, né, até hoje é utilizado na Índia e na China. Então você coloca ali, né, como estava dizendo, né, resíduo de confinamento de vaca, né, de leite, que tem que ser confinado, né, não pode ser solto. Você tem o confinamento de boi de corte, né, que são gigantescos. Nós já visitamos, pô, impressionantes, né, os currais, né, onde os bois são confinados, pô, 80 mil cabeças confinadas. Então aquilo é o dia inteiro ali fazendo cocô, comendo, fazendo cocô, fazendo, comendo. E aí, pô, aquilo você tem que... Né, ou você vai ter que retirar ter que retirar, nós colocamos no biodigestor e dentro do biodigestor, então, é produzido o biogás, né, e o que fica embaixo é o que a gente chama de digestato. Esse digestato, então, vira o biofertilizante. Então, quer dizer, ele sai ali cadeia completa. Inerte. Ele sai, pô, já virou um ativo, totalmente. Caramba, né? Então, esse ativo, essas plantas, elas são upgrades máximos, né, vamos dizer assim, top, para qualquer tipo de atividade onde você tem uma produção de resíduo orgânico. A gente, inclusive, hoje tem orientado, né, já fizemos um trabalho, inclusive, junto lá com a Sabesp, em São Paulo, né, nesse sentido, né, de orientá-los, né, no processo todo, para que eles entendam melhor isso aí. A Sabesp, por exemplo, ela é a empresa de São Paulo, né, de saneamento. Ela está captando isso aí e direcionando para isso. Exatamente. Até as ETEs hoje, né, a gente está implementando aqui no Rio de Janeiro, inclusive a gente está trabalhando nisso, junto com a EGEA, exatamente no sentido da gente... a EGEA tem uma preocupação muito grande também com essa questão ambiental. Então a gente coloca o resíduo que antes era exposto à atmosfera, né, aquilo ali ficava ali, aquele bando de água e cocô boiando, né, obviamente aquilo está em processo, né, aeróbico nesse momento. E a partir do momento que a gente coloca isso nos biodigestores que já estão lá, né, a gente coloca no biodigestor e vira anaeróbico. Então você veda, né, e você começa a produzir biogás. Então a ideia, inclusive, é produzir ali biometano para poder você alimentar frotas, né, locais. Então, assim, é um processo muito legal, né? Como eu disse, é um upgrade máximo no tratamento de resíduo. A China, com 1 bilhão, né, e 300 milhões de habitantes,
já faz isso, né? Até você estava comentando, né, que a China agora está importando resíduo, porque... Não, mas lá eles também têm um sistema diferente, né? Porque eles queimam, né? Sim, sim. Só que eles têm uma forma de queimar e que não tem emissão, né? Na verdade, o primeiro ativo, né, que pode ser utilizado, né, nessa cadeia de produção do biogás, né, a gente tem o biometano, mas antes do biometano a gente pode gerar energia. Mas por questões econômicas de modelagem, né, a gente avançou para o biometano, porque hoje gerar energia, né, seja com gás, né, com biometano, numa máquina térmica, né, é caro, né, e não compensa. A energia hoje está barata no Brasil, então não compensa, né, fazer isso. Então a gente avançou a casinha, né, vamos dizer assim, e hoje a produção de biometano ela é melhor porque ela é utilizada no transporte. Então a gente tem lá 1 metro cúbico, né? Uma proporção, não é precisa, né? Mas é mais ou menos isso. A gente tem 1 metro cúbico, por exemplo, de biometano, a gente substitui 1 litro de óleo diesel, né? Num caminhão, por exemplo. Um para um ali. Mais ou menos isso. Então, pô, você tem um ativo, né, que você produz aqui, o diesel está em torno de R$ 6 hoje o litro, né? Então você está transformando aquele metro cúbico de biometano em R$ 6, né, substituindo o diesel. Já na energia não, né? Na energia não, porque hoje a energia está custando em torno de 60 centavos aí o kilowatt. Entendi, Isso, aí a conta não aí fecha. a balança, exatamente, não funciona, então por isso a gente está focando mais no biometano para indústrias, né, a área de transporte, grandes empresas como a Ambev e outras estão utilizando muito, né, substituindo bem, né, A Ambev, já vi muito caminhão da Ambev. Sim, sim. Silencioso. Pô, é uma relação estequiométrica ali, pô, perfeita, funciona muito bem, né? Como eu disse, até a manutenção é mais barata, porque pô, você não tem carbonização, você não precisa abrir o motor, né, para descarbonizar, como você faz muito usualmente aí no diesel. Enfim, então o biogás, né, não tem dúvida nenhuma que ele é o grande combustível hoje da humanidade, né? Então, pô, como eu disse, o Brasil tem um potencial, né? A gente até brinca que quando a gente visita, né, os nossos projetos lá em São Paulo, no interior de São Paulo, que a gente chama aquilo ali do pré-sal caipira, né? Tanto que a produção de biometano é tão grande, né, o potencial de produção é tão grande, e, pô, proporcionalmente aí a gente compara com o pré-sal, né, que é explorado hoje pela Petrobras e outras empresas petrolíferas. Existe assim já uma estatística provavelmente, mas assim, de onde vem a maior quantidade? Vem do agro ou viria teoricamente do lixo que realmente é produzido por nós, humanos? Hoje, assim, eu afirmaria que vem dos aterros, né, mas já existe, inclusive, algumas empresas já estão investindo, inclusive, na utilização de biodigestores com esse modelo nosso, né, que é um biodigestor do CSTR. Quando eu falo nosso, é porque a nossa empresa adotou isso como rota de tecnologia, né? Mas a Europa já usa, a Índia, né, a China já usa esse tipo de biodigestor há anos, né? Hoje se dá até o luxo, inclusive, de mudar alguns materiais para que o biodigestor tenha um rendimento melhor, né, do que o normal. Mas os aterros ainda, né, são a maior fonte, né, de biogás, porque existem muitos, né, são grandes, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo. Então, existe uma quantidade de biogás ali, né, ainda segregada nos aterros, grande, né, que está sendo explorada por algumas empresas. Isso está sendo literalmente cavado, né? Sim. Então, tipo assim, aqueles aterros que um ou outro tempo estavam colocando em risco lençol freático, etc, agora está se transformando em energia. Exatamente, já melhorou bastante, que antigamente a gente tinha aterros aí que tinham contato direto, né, com lençol freático, né? Hoje não, hoje existe toda uma tecnologia, né, de você isolar com membranas, aquele negócio todo, mas ainda existem alguns aterros, né, clandestinos. Tinha no Rio, muito antigo que fechou. Gramacho, Gramacho, né? O aterro de Gramacho, infelizmente, recentemente até a gente viu uma reportagem, né, de um jornal onde mostrava ali os aterros clandestinos no entorno. Então, isso é muito triste. Né, infelizmente, a gente precisa, né, não só né, do poder público, né, cobrar, né, esse negócio, mas a própria população, né, não permitir que isso aconteça, né, porque isso é muito ruim.
A gente tem uma Baía de Guanabara, pô, maravilhosa, aí, poderia ser explorada turisticamente, né, de várias formas. Mas, pô, dá até tristeza você andar ali, né? Você tem todo o manguezal no entorno, né? Você poderia estar aproveitando, você vê manguezais aí por outros lugares aí que a gente às vezes vai passear pelo mundo afora aí, pô, altamente conservados, né? E o nosso aqui, infelizmente, né? E a natureza é impressionante a capacidade de regeneração. Você vê que o pouquinho, né? Que o pouquinho não, bastante, né? Que a própria Egeia hoje faz ali na Baía de Guanabara, como é que a própria natureza está recuperando as tartarugas, os golfinhos, né? Então isso é muito interessante de se observar. Então a gente, quando se propõe a fazer um trabalho como esse, como a gente tem desenvolvido, né? Como eu disse, a gente tem hoje em torno de 18 projetos dentro do nosso pipeline, aguardando oportunidades aí de investimento para poder a gente startar, né? A gente tem alguns parceiros aí, né, como o Fundo Impacta, né, que viabilizou. O Fundo Impacta é um fundo inglês, né, que viabilizou, que é interessante até, é um fundo formado só por mulheres. Que legal. Ele é de onde? É inglês, é um fundo, hoje está em Londres, mas a CEO do fundo... Isso aí, ó. É isso aí, exatamente. É uma brasileira, né, Isabela, que, poxa, eu tenho muita satisfação, né? Foi uma empresa aqui no Brasil que nos apresentou a Impacta, né, que é o escritório lá da Schmidt Valois, e que nos apresentou a Impacta, e Impacta, na verdade, viabilizou a possibilidade de a gente adquirir, né, esse primeiro projeto nosso que está lá em Jacarezinho. Mas alinhado com a Impacta, né, existem outros fundos também que, né, têm procurado projetos como esse, e o Brasil, como eu disse, né, tem muitas oportunidades. Poxa, então você começar, né, trazendo players e parceiros como esse, pô, é muito legal. Pô. E a gente tem, como eu disse, a gente tem outros 18 oportunidades aí, né, que a gente continua no mercado buscando, né, oportunidades, né, para poder receber investimento e desenvolver, porque o mais complicado hoje é desenvolver esses projetos, né, você deixar eles no estágio, né, de estar pronto para poder construir, né. Mais por pesquisa científica, engenharia? A gente não utiliza, né? A gente até utiliza pesquisa depois, né, quando está formatado. Mas até você, porque quando a gente chama de desenvolvimento, a tecnologia a gente já tem, né? Mas o licenciamento, é a engenharia, né? É o projeto que você tem que fazer, né? O projeto básico, até o projeto executivo. Então, pô, é uma série, né, de etapas que a gente tem que cumprir até que chegue até o estágio de ready to build, né? Ou seja, pronto para construir, que é onde os fundos gostam, né? Gostam não, eles só recebem nesse estágio. Então, o desenvolvimento é que é mais difícil, porque aí, por enquanto, a gente vai tirando do bolso, né? Vai vendendo galinha, vai vendendo por aí, né? Jeep, moto, vai botando ali, vai desenvolvendo o projeto, né? E vai deixando no estágio até chegar esses parceiros, né? E começar a colocar investimento. Então, assim, hoje, né, o Brasil já está, eu vou dizer que bastante consolidado. Eu já rodei algumas usinas aí pelo mundo afora, já vi muita coisa interessante, mas acho não, tenho certeza, o Brasil é um grande líder nesse quesito. Né? Eu acho que tanto no que tange a tecnologia, né, mesmo essas tecnologias terem nascido, né, em outros países, como é o caso desse biodigestor, né, o CSTR, que ele tem como principal característica a agitação, né, dentro dos cilindros ali tem um sistema de agitação. Isso faz com que a biomassa, né, ela tenha um comportamento mais homogêneo, né, então a gente tem uma capacidade de produzir biogás, né, de uma forma... isso é o que a gente gosta de fazer, né, porque a característica principal minha dentro desses negócios é a performance. Então, assim, eu me considero meio que fosse um mecânico de Fórmula 1, né, ajustando finamente, né, para que o carro tenha, né, uma performance na pista. É o que a gente faz hoje, né, e modéstia à parte faz melhor. Então, a gente vai afinando essa tecnologia que veio de fora. A gente, infelizmente, a gente não tem tempo de ficar fazendo pesquisa. A gente aceita, né, até alguns projetos, né, que vêm nessa cadeia, mas a gente utiliza essa tecnologia e melhora, porque
Por exemplo, na Europa você tem alguns tipos de biomassa que, né, a gente tem como riqueza aqui. É o caso da vinhaça, é o caso, pô, da torta de filtro que vem da usina de cana-de-açúcar. E o Brasil hoje, pô, eu não tenho dúvida que é um grande líder, né, nesse aspecto. Isso é muito legal, porque a gente tem e gosta de parceria com as universidades. A gente conversa, né, muito com as universidades. E o Brasil, quando você começa a entrar nessas universidades e ver, né, todos esses trabalhos que são executados através de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, pô, tem uma série de oportunidades, né? E é muito legal quando você junta, né, essa viabilidade econômica com essa oportunidade, né, que muitas vezes os nossos professores pardais, né, que estão ali né, pensando, muitas vezes sai mais caro, né, você produzir do que você resolver, né, o negócio. Quer dizer, então a gente hoje tem, né, algumas oportunidades aí com as universidades nesse sentido, e a gente gosta muito de estar pertinho, né, tanto da oportunidade econômica que vem, né, dessas indústrias já consolidadas lá fora do Brasil com a tecnologia, e essas oportunidades acadêmicas, né, que a gente traz, junta tudo, né, e coloca dentro de um negócio que, pô, super funciona. Então, pô, você tem, dentro de uma usina dessa, né, você tem, né, como eu disse, dois principais ativos, que é o biogás, biofertilizante, que eu não tenho dúvida que isso ainda vai ter um boom muito grande. E aí depois você tem selos verdes, né, tem toda essa questão da ESG, a Termo hoje, inclusive, a gente trabalha com muito foco nas ODS da ONU, né, são 17, né, parâmetros que a ONU fixou, né, para exatamente isso aí, para poder fazer com que o planeta, né, tenha uma recuperação. Então você tem educação, né, a gente tem projeto aí que a gente desenvolve educação, né, para os jovens, né, ali do lado. É interessante que eu ouvi uma vez um documentário sobre o nosso, que partiu, o nosso Rei Pelé, né, e ele dizia o seguinte, pô, que ele pedia que o governo, né, os governos, né, olhassem pelas nossas crianças, né? Então eu sou amarradão nessa linha. Eu posso dizer que eu fui trazido também de uma questão dessa, né, porque a minha origem não me permitia fazer muitas coisas, né, de oportunidade de poder fazer cursos fora, aquele negócio todo. Mas em compensação eu vim de uma escola técnica, né, uma escola que, pô, era para o público, né, uma escola federal. E, poxa... Celso Sukov ali? Exatamente, Celso Sukov. Então, pô, foi uma oportunidade que eu comecei a desenvolver, né, ali, e eu não tenho dúvida que as crianças precisam ter essas oportunidades, né? Então, nossos projetos hoje a gente encaixa, né? Foi uma das condições, inclusive, que a Impact, né, a Isabela, né, na época, conversou, pô, mas a gente precisa ter, né, a contrapartida, né, que a gente precisaria ter, né, naquilo ali para conseguir aquele investimento, é que a gente investisse, né, em projetos de sustentabilidade, né, de impacto social, de ambiental. Aliás, eles descobriram até que tinha uma tribo indígena lá perto que a gente nem sabia. É mesmo? Onde isso? No Paraná. No Paraná. Você, pô, mas tem que ver, tem uma tribo indígena lá, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, né, em prol desse pessoal, pô, a gente precisa... E aí, pô... Cara, é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha, exatamente. É por isso que eu acho que é muito importante, né, o biogás. O biogás, ele traz tudo isso, né? Então você tem, dentro dessas ODS, você tem a mitigação da fome. Então, parte do projeto, de alguns projetos, a gente tem que gerar energia para aquela comunidade, né? Então, pô, é legal pra caramba, né? Algumas outras iniciativas, né, que você agrega ao projeto para poder você ter, né, essa chancela aí, né, da ONU, né, que está alinhada aí com a Agenda 2030, né? E assim, eu fico, acho que o Brasil, de novo, né, está muito avançado nessa questão. Muito legal. Né, muito legal. E obviamente que tem sempre, né, uma crítica, né, todo mundo às vezes, mas acho que o Brasil, né, está bem encaixado nessa questão, né, bem alinhado. E é importante a gente, quando tem oportunidade de trazer, né, um projeto que seja rentável economicamente, pô, e você beneficiar. Melhor dos né, mundos. Pô, é legal pra caramba. Né? Então você tem muito desafio, mas eu acho que são desafios que são factíveis, né, de serem vencidos. Pô, essa é uma questão de iniciativa mesmo, né, de
de querer fazer, e a gente tem uma preocupação muito grande com isso, né? É uma coisa que a gente se orgulha muito, né, do trabalho que a gente faz. Todo mundo que trabalha conosco, né, que desenvolve o projeto, todo mundo amarradão, todo mundo dentro do mesmo conceito. Interessante, né? Porque a gente não tem assim, uma profissão, esse cara é engenheiro de biogás, né? Talvez até já esteja surgindo alguma coisa, mas são profissões, né? A gente tem lá engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro químico, que tem mais ou menos a ver e tal, e veterinária, né? Nossa diretora comercial lá, veterinária, Andréia, e todo mundo amarradão, né? Sabe? É um assunto que, pô, desperta muito... aquela empolgação de que tá o início da onda, né, cara? Exatamente, Pô, todo mundo trabalha com mó tesão mesmo, querendo trazer um negócio, viabilizar e tal. E hoje, né, como eu disse, a nossa grande dificuldade é ainda investimento para o desenvolvimento, mas, pô, a gente está... Quem é que é a Embrapa que tem a ver com isso? Sim, não? a Embrapa também, né? Porque eu acho que esses grandes desenvolvimentos de grandes tecnologias, na minha opinião, eles precisam ser e sempre são Sim. do Estado, né? Sim. Assim, ou você consegue, como era uma Vale, né? Sim, Hoje em dia a sim. Vale é uma empresa privada, mas a gente não pode esquecer que o grande investimento no país foi Sim. feito pelo Estado. Exato. E se o Estado investe nesse tipo de Exato. ciência e tecnologia, né, tem que ter, que o Estado é o único que pode fazer isso. Exatamente. Tem dinheiro para iniciativa, fazer exatamente, isso. A iniciativa tem que ser. Então, eu sou entusiasta de projetos que são incentivados pelo Estado, porque precisa ser. É aí que você vai fazer realmente a gente ter uma riqueza interna. Exatamente. Porque vai partir, é a gente que vai produzir, é a gente que vai desenvolver Sim. a tecnologia, Sim. e a gente que vai poder Sim. vender isso aí, né, Exatamente. ao nosso preço, nossa maneira, né? E assim, hoje né, de novo, né, não sendo muito repetitivo, mas de novo o Brasil hoje é o grande foco, né, de grandes empresas, né, do mundo inteiro aí nesse sentido, né? É interessante que independe, né? É impressionante, né? A gente vê, né, vários turbilhões, né, políticos, né, geopolíticos pelo mundo afora aí, mas esse assunto, né, dentro do contexto brasileiro hoje é um assunto que não abala. Não vejo, assim, até agora eu não vi nenhum fundo dizer pra gente o seguinte: a gente vai abandonar o projeto porque, pô, a Rússia tá fazendo... Ainda bem, graças a Deus. Mas não vai estar. Não vai, porque eu falo... É que envolve muito dinheiro, né? Você sabe que ninguém vai vai fazer nada de graça. Então, óbvio que um fundo que está investindo sabe que ele vai ter. E você está produzindo hoje combustível, energia. Então é um assunto que é um assunto que, assim, que o mundo precisa. Agora, aí, a crise que teve de Rússia, o que fez com a Europa? Exatamente, energia, né? Energia. Exatamente, todo mundo, quer dizer, graças a Deus não aconteceu ainda, né? Mas é uma coisa que está todo mundo preocupado ali, né? O que vai ser no inverno, sem gás, né? Que realmente é complicado. E então é um assunto que eu acho extremamente pertinente, né? A gente batalha muito, né, com essa questão do investimento, receber investimento, né? A gente está trabalhando em algumas frentes, mas é sempre bom, né, contar com parceiros que estejam dispostos a sentar com a gente e dizer assim, o que a gente precisa botar, né, para o fundo? Porque os fundos estão ali, né, fumegando, né, de vontade de meter a mão e botar para funcionar. Né, mas precisam ter um projeto, né, licenciado, porque são riscos, né, eu entendo perfeitamente. São riscos. Né, quais são os riscos que tem? Então, hoje o principal risco é o licenciamento. Né, se você pode ter um projeto lindo, né? O que um fundo hoje, né? Aliás, é interessante, porque quando a gente começou nessa área, a gente foi para vender equipamento. A gente começou a ver dificuldade justamente do o dono lá dos porcos, né, que criava o criador de porco lá. Ele falou assim: cara, o negócio é maneiro pra caramba, mas assim, eu não tenho dinheiro pra botar isso, não. Eu tenho dinheiro pra dar ração pro porco, mas eu não tenho dinheiro pra botar um biodigestor aqui dentro. Eu falei: caramba, eu quero vender um biodigestor, cara, não tenho dinheiro pra comprar, o que eu vou fazer? Comecei a procurar alguns fundos, né? O primeiro deles, inclusive, foi a 20 Partners, né? Excelente parceiro também nessa área. E eu recebi uma cartilha na época deles: tem que cumprir tudo isso aqui. Eu olhei e falei assim: caramba, nossa senhora, que troço. Bom, mas vamos lá, né? Eu não tenho, né, tempo ruim pra mim, né? Jipeiro. Jipeiro não fica na toleira, né? Então, a gente começou a trabalhar nisso e aí a gente chegou um ano e tanto depois lá,
na época, né, o Zé Guilherme lá que nos recebeu, falou, pô, mas você voltou? Eu falei, tá aqui, cumprimos, então você tem que ter a garantia do resíduo. A gente, a garantia do off-taker, né, que é o cara que compra o biogás. Né? Você tem que vender o biogás, o biometano, enfim. Você tem que, né, fechar uma cadeia comercial. Né? Você tem que ter a fonte, você tem que ter, né, o consumidor final. E, poxa, a engenharia, a gente montou uma equipe de engenharia na empresa, o negócio tudo. Ainda tem essa transmissão, não, né? Porque não é transmitido, mas a logística de levar. Exatamente. Então, por isso que a gente precisa desse off-taker, né, que são empresas normalmente aí, né, de gás, como a Ultragás, por exemplo, que foi outra empresa que foi legal pra caramba, porque os caras acreditaram na gente ali, naquele momento. Né? A gente estava ainda, tipo Greenfield no brotinho ainda, não estava nem ainda com folhinha, nada, a gente estava Greenfield. E, eles fizeram com a gente um negócio que abriu muita porta, abriu muitas oportunidades para a gente. Eles fizeram um contrato de off-take para a gente que o fundo precisava. Mas, o grande risco do negócio não está nesses lugares, é o licenciamento. Porque você quando chega com um processo desse para o licenciamento, para o órgão ambiental licenciar, primeiro que ele nunca viu um biodigestor desse, a maior parte. Ele olha para ele, o que é isso, amigo? A gente até mudou o nome um pouco do negócio, que a gente chama de silo de biodigestão anaeróbica. Porque se você chamar reator, o cara vai dizer que você está produzindo energia atômica, né? Você vai dizer, não, é um reator anaeróbico. O cara, que isso? Tá maluco? Eu recebi aqui uma engenheira nuclear, foi um papo muito legal, ela trabalha lá em Angra, trabalha lá eu vi. Que assim, justamente para desmistificar isso, né, cara? Exatamente. A energia nuclear é uma energia extremamente segura e limpa. Limpíssima. É até mais limpa do que o biogás. Mas enfim, então quando você fala em bioreator no órgão ambiental, o cara fala, irmão, tá maluco, né? O promotor, vai querer comer meu fígado aqui com esse troço, não sei o quê. E, na verdade, é um grande upgrade para isso tudo, né? Então, assim, um negócio que você, uma simples análise, né? Porque você está promovendo, normalmente a gente pega um projeto e já tem o licenciamento. Né? O que a gente pede? Faz um upgrade aqui, isso aqui, você vai pegar isso aqui, você vai melhorar 100%, você vai mitigar 100% do resíduo. Né? Então, o que você quer? A gente precisa que o órgão ambiental, o Ministério Público, né, entendam que isso é um upgrade. Né? E aí, você vai apresentar, né, uma licença prévia, né, para você poder continuar esse projeto, né, construir, porque sem isso, o fundo vai dizer, amigo, se alguém empacar lá 2, 3 anos, acabou, não tem mais viabilidade, acabou totalmente a viabilidade do negócio. Então, o grande desafio hoje são os órgãos ambientais licenciadores. Entendeu? É óbvio que a gente precisa orientá-los. Não é porque não estão fazendo isso porque eles não gostam. Não é isso não. É porque tem que ter orientação. Exatamente. É uma tecnologia que para nós é uma coisa nova, mas é muito antiga. O que teoricamente, assim, para a pessoa entender facilmente, o que poderia ser o maior impacto de dar errado isso? Olha, um biodigestor colapsado, por exemplo, que a gente chama... Né, é um biodigestor que vai entrar em colapso, ou seja, se as bactérias de repente morrerem. Se você pegar uma carga, por exemplo, de esterco de porco, né, que vem lá da... Se o cara botar lá um antibiótico errado, né, e não avisar a gente, o biodigestor, para. Porque vai matar as bactérias. Aí mata, e elas são as nossas grandes operárias. Né? A gente, inclusive, faz inoculação de bactérias dentro dos biodigestores que se adaptam melhor àquele tipo de resíduo, entendeu? Então ela vai produzir mais, né? Ou vai fazer uma produção de biofertilizante melhor, mais hidrogênio. Eu sou horrível em química, aliás. Né? Eu de vez em quando faço umas consultas para minha filha lá, Isabelle. Que é química. Ela gosta, né? Ela entende, né? Ela faz hoje, está fazendo administração, mas ela entende. Né, bastante química. Eu falei, filha, me ajuda aqui. Eu não tenho vergonha de dizer, mas eu, passei duras penas, né? Não precisa saber de tudo, né? Precisa unir peças. Exatamente. Então, você tem toda uma engenharia dentro desse troço ali. Então, um simples antibiótico, né, jogado dentro do biodigestor, para. Obviamente que isso não é uma catástrofe. Né? Por exemplo, o biodigestor também cheio de biogás não explode.
né? Não corre risco de explodir. Não corre esse risco. Não corre esse risco de explodir. Porque eu já vi uma coisa de uma imagem, mas com certeza não era um biodigestor com essa segurança mal. O cara envolveu assim aquele negócio todo, ele foi inchando e pá, explodiu. E não tem jeito. É óbvio, não pode ter que ser a gente brincava, né? Eu, quando era moleque, pô, me lembro, eu tinha um coelhinho, até tinha um coelhinho que meu pai trouxe lá do sítio. Puta, o coelho, pô, subiu a cama, a janela escorregou, bom, caiu lá embaixo, morreu, né? Falei, putz, vou ter que dar um enterro digno pra esse cara, né? Aí botei ele dentro da lata de Nescau grandona, né? E deixei lá. Rapaz, depois eu fui fazer Aí falei assim, criança, na ideia de criança, eu falei assim, pô, mas esse troço é gás, né? Pô. Aí peguei lá um preguinho, furei, cara, e acendi o fogo, quase que eu esqueci meus cabelos todos aqui, cara. É mesmo? Pô, queimou meus cabelos aqui na época. Caramba. E, pô, então você tem ali, né, gás represado, óbvio, né? Então, mas só que os sistemas hoje de funcionamento dos biodigestores são extremamente seguros, né? Não tem... Tem como é que chama? A pressão, ele é monitorada? Não, é monitorada. A gente hoje faz tudo, né, no celular, pô, tudo... hoje, só para você ter uma noção, né, talvez seja a única coisa, assim, que não parece legal, né? Porque você não precisa de tanta gente trabalhando dentro de uma usina como essa. Uma usina dessa, você tem 3 pessoas operando, né, no máximo. Né, uma usina grande. Então, assim... É tudo porque controlado. Quem está trabalhando é a bactéria. Exatamente, quem está trabalhando é exatamente a bactéria. Né? Pô, literalmente vivendo de merda. Soltando seus puns lá e criando energia. E, pô, então a gente, na verdade, gerencia, né, aquilo de uma forma muito tranquila. Né? Tem esses cuidados, como eu disse, a gente não pode jogar antibiótico, né, desinfetante, né, essas coisas todas não pode rolar. Mas tirando isso... Ou seja, o cuidado que geralmente se precisa ter numa cozinha é o inverso, né? Exatamente. Você tem que deixar rolar. Exatamente, tem que deixar. É muito legal. Agora, existe perigo de contaminação? Isso talvez seja também um dos... Sim, né? Existe, né? Mas como eu disse, o sistema é todo hermético, né? Então, a gente... uma planta dessa, ela pode ser, inclusive, utilizada, né, como um mitigador exatamente disso, né? De contaminação, né, de resíduos perigosos, né? Assim, a gente não trata resíduo médico, né? Mas isso aí isso aí é uma outra situação. Mas o que vem da natureza, né? Eu infelizmente tive a oportunidade aí de visitar recentemente, né, uma planta, né, ainda, né, de resíduo urbano, né, lixo. Pô, infelizmente eu ainda vi gente catando. Até fiquei pensando, gente, como é que essas pessoas não adoecem, né? Então, assim, o nosso risco, inclusive, é bem menor, porque você tem alguns resíduos que são muito controlados, né? Dentro das próprias plantas, antes mesmo de serem descartados. Então, você tem um risco muito grande, muito pequeno, aliás, perdão, de contaminação, né? O sistema é todo hermético, né? E os operadores, né, que vão colocar o resíduo dentro do biodigestor estão preparados para isso aí, não tem contato direto, né, com o resíduo. Como eu disse, são resíduos que já vêm bastante tratados, né? Hoje, o que a gente está trabalhando é você tirar, né, do RSU, né, tirar o orgânico e colocar biodigestores dentro dos aterros. Né? Essa é a nossa estratégia para o futuro também. Mas, basicamente, o risco de contaminação é infinitamente pequeno. E essa separação desse resíduo, como é que ela é feita? Porque ele não pode, por exemplo, entrar o plástico. Então, hoje existem equipamentos, né, de seleção, são esteiras, a laser, né, por foto... eu esqueci agora como é que se chama, não, fotocélulas, né, que vão separando os resíduos metálicos, né, os plásticos reciclados, né, e vai sobrando ali só o que realmente não tem condição, né? A gente segrega o orgânico. Inclusive ontem a gente estava visitando aqui a estação de transbordo aqui no Rio de Janeiro, e muito interessante, eles estavam explicando para a gente não tem noção, né? Como é organizado, né? A Conlurb é uma estrutura super bem organizada, bem administrada, porque o mesmo caminhão que retira, por exemplo, um resíduo orgânico de um supermercado, né, e de um restaurante, por exemplo, não é o mesmo comum. Né? Hoje a gente descarta muito plástico. Né? Você tem,
né, o sistema de armazenagem de comida, refrigerante, esse negócio todo é tudo em plástico. Então, aquele caminhão lá, eles já sabem, ele estava esperando para a gente que eles já sabem que aquilo chega lá é plástico. Então, vai só para a área de reciclagem mesmo, né? Então, tira. E o orgânico, né, vai para uma outra área, né, que é uma área específica. Eles têm lá um sistema, né, de biodigestão também. Não é um sistema anaeróbico como o nosso, mas é um sistema interessante, funciona. Eles hoje, inclusive, geram energia lá com isso. Mas é um sistema muito bem organizado. Então, assim, é um padrão que esse padrão tem que ser replicado para outros lugares, né? E existe já toda uma agenda para isso aí. Mas é muito interessante. E essas esteiras são capazes de fazer essa seleção sem problema nenhum. Obviamente precisa, né, ainda, né, de uma mão de obra humana, né, porque existem alguns que passam, né, ela não é 100% confiável, passam e aí sim, aí vem a coleta humana, né, que vai fazer essa seleção ali desse material que não pode passar. Cara, interessante. Muito legal. Vou te fazer umas perguntinhas aqui, tem gente perguntando aqui coisa, ó. Pergunta para o Roberto, hoje em dia, ó, a Lê fala assim, se hoje em dia fala-se muito em energia limpa, mas na prática, o que o biogás consegue entregar de diferente em relação a outras fontes como as energias solar e eólica? Vamos lá. Quando a gente está falando, né, de queima, né, obviamente você tem uma produção pequena, muito pequena de carbono, né, essa é a grande preocupação, né, é o carbono que você, né, joga para a atmosfera, e esse carbono hoje, né, quando a gente fala em carbono negativo, é porque a nossa empresa, por exemplo, ela entrega um projeto carbono negativo. E o que as empresas de petróleo hoje querem, né, é se creditarem desse carbono negativo, porque eles são carbono positivo. Eles emitem o carbono para a atmosfera. Obviamente que uma eólica não tem esse tipo de coisa, né? Existem outros passivos ambientais que uma eólica produz, como, por exemplo, o som, né, a vibração, né, as torres, né, elas estão ali naquele movimento das pás, aquele negócio todo. Então você tem uma vibração que é transmitida, no caso da geração offshore, que no Brasil, se não me falha a memória, a gente não tem ainda, né, mas a gente tem os passivos das pás. A gente tem onshore aqui no Brasil? Só onshore. E aquelas lá, não existe no Nordeste? Não, então, mas acho que dentro d'água, eu sinceramente não estou... acho que é. Talvez existem alguns... Acho que na Ásia tem uns lugares. Bastante, né? No Mar do Norte, Noruega tem. Aqui no Brasil, que eu saiba, não, né, se não me falha a memória. Agora, obviamente que se tratando de carbono... Tomada na Noruega também, né, cara? O lugar perfeito, né? Porra, caramba... Muito, muito. E aqui também, aqui no nosso Nordeste também. Só que a gente tem muita terra, né? Diferente lá deles que não tem tanto. Aqui pode botar. Aqui, pô, você tem terra até dizer chega, né? Existem túneis de vento ali, pô, capazes de mover essas pás sem problemas. Mas assim, em se tratando de emissão de carbono, obviamente que a solar, né, e a eólica, zero, né? Não tem. Mas quando a gente fala... né, como eu disse no início, né, em credibilidade de geração, em confiabilidade, aliás, né, você tem o biometano na ponta do dedo. Você ligou, está gerando energia. Acabou a luz. Pô, mas não tem solar, mas aqui também não tem vento para a gente botar, né, um eólico. Mas você ligou o geradorzinho com biogás, biometano, você tem energia, entendeu? É a grande diferença. E óbvio, né? Mas você tem que estar sempre alimentando aquele... Exatamente, você tem que ter disponível ali, né, o biometano para poder você fazer essa transformação, né, que a gente chama de transformar energia química, né, que é o combustível, em energia mecânica. E assim, a pergunta bem do leigo, né? Por exemplo, tá lá esses silos, né? Aí eles têm uma parte ali que você falou que estão os resíduos, as bactérias ficam ali agindo, ficam produzindo gás. Até quando? Tem um final isso? Pode ficar ali a vida inteira. É mesmo? Existem biodigestores, né? Essa parte baixa aqui, o que você vai fazendo, né? Esse biodigestor... E não tem que ser reposto? Tem, não, diariamente. Não, você tem que alimentar diariamente. Aquilo é um ciclo contínuo, né? Você vai dando comidinha para as crianças ali, elas vão... Né? Isso vai diminuindo o resíduo? Pela ação das bactérias? Não. Em termos de volume, não. Mas em qualidade, sim. Né? Porque elas vão... Toda aquela carga orgânica, né? Que é o poluente, elas vão se alimentando daquilo, né? O que vai sobrando, de novo, né? É o biofertilizante.
E aí o biofertilizante, pô... É retirado para ser utilizado na lavoura. Exatamente, Pô, e Caramba, impressionante é um ciclo como é que muito aumenta maneiro. a produtividade. É impressionante. Aquele biodigestor ali branco, né? Aqui normalmente você tem um resíduo. O verde é o resíduo e o branco já é o digestato. O digestato é o biofertilizante, né? Que vai ser normalmente... Ele é pulverizado em lavouras através de fertirrigação, que a gente chama de fertirrigação, né? E como eu disse, ele é um potente regenerador de solo. A gente visitou uma vez uma fazenda interessante aqui pertinho, aqui em Minas, e a gestora e a dona da fazenda lá, a gente estava assim, pô, mas olha só, seu biodigestor não está legal. Você falou assim, não mexe, pelo amor de Deus, deixa do jeito que está. Estava lá o biodigestor, estava produzindo, mas o biodigestor dela é um biodigestor canadense. Ele tem mais ou menos essa aparência aqui, né? Aqui é o que a gente chama de feedstock, né? É o que fica armazenado aí. No caso dessa planta, ela na Europa. Então, eles armazenam esse resíduo, né, para o inverno. No inverno, eles não O que está coberto ali. É, o que está coberto, E aí, ela falou assim, não mexe, porque o meu digestato lá está excelente. Então, um excelente biofertilizante. E as minhas vacas amam, porque as vacas, a qualidade da biomassa que ela estava usando para dar para as vacas, né, o volumoso, estava de excelente qualidade e ela produz o ano inteiro. É coisa que normalmente no inverno para, né, por causa da seca. Ela não, ela falou assim, cara, minhas vacas elas aumentaram a produtividade 10%, 15%. Caramba. Então é uma maravilha isso. É uma coisa impressionante mesmo. E eu não tenho certeza, não sei se ainda somos, mas eu lembro que a gente ainda é dependente de fertilizantes, né? Somos. Da Rússia, e esse muito lugar que vende pra gente. Exatamente, E esse supre totalmente essa necessidade que a gente tem de importar esse tipo. Fertilizante. A Petrobras hoje, né, já está investindo nisso. A gente recentemente teve uma conversa lá com o pessoal da PBio, justamente nesse sentido, que eles precisam desse digestato, né, para poder agregar lá com uma planta que eles têm de fertilizante. Que eles, inclusive, essa planta voltou a funcionar recentemente, que estava parada há uns anos. E tem uma importância muito grande, né, até nesse sentido. Né, muito bom. E equiparado, o preço está ali, né? Hoje, só para você ter uma noção, né? Essa tonelada desse fertilizante que vem de fora está em torno de $400 né, por tonelada. E se consegue hoje vender, né, um biofertilizante acabado, né, um NPK, nessa faixa também, né, de $350, $400. Mas já feito, produzido pronto, e finalizado aqui. Exatamente, finalizado. Pô, 100%. Pô, é isso. Né, da vaca. Bom, é isso. Mas eu vou fazer um apelo para não culpem as vacas, deixa as bichinhas, porque eu tenho comprovação que ela não é a vida. Não é o grande problema. Não é. Coitadinha, deixa ela peidando. Pelo amor de Deus, gente. É porque o cara que tá lá no final de semana comendo churrasquinho, sentado, soltando, ninguém sabe. Ninguém fala. Agora a pobre da vaca que tá lá, coitada, resolvendo botar ela de bucha, pô. Deixa a bichinha em paz. Deixa ela quieta, gente. Eu sei que você tá gostando muito desse assunto, tenho certeza que eu tô adorando. Então, não esquece, eu sei que a gente fica assistindo, esquece de dar um like. Dá o like. É muito importante. Sabe por quê? Porque esse conteúdo a gente faz para que vá para mais gente. Cada like que você dá aí, aquele apertãozinho no botãozinho, ele manda para mais 10, 15, 20 pessoas. Então, ajuda aí. Dá o like, que é bem importante. E aproveita e compartilha também aquele grupo do WhatsApp, que só fala uma opção de coisa que você não aguenta mais. É isso aí. Compartilha no WhatsApp, manda pra galera, tá bom? E se inscreve no canal. Aciona lá o sininho pretinho para ver todas as notificações, que aí você vai saber o que toda semana a gente está recebendo aqui, tá? Vem fazer parte da nossa família aqui. Roberto, deixa eu perguntar mais coisa aqui, cara. Tem mais coisa aqui, ó. O Ale, ele falou assim também. E também, se o Brasil tem tanto potencial de produzir biogás, o que, na sua opinião, ainda impede esse mercado de crescer mais rápido? Investimento. Poxa, a gente precisa muito de investimento. Para poder, só para você ter uma noção, obviamente que existem outras empresas como a nossa, nós temos 18 projetos aí esperando, né, esse investimento para poder colocar na linha de fabricação lá, né, que os fundos estão famintos para poder colocar dinheiro nisso também. Né, uma grande oportunidade para todos. Então, a gente só precisa de investimento para desenvolver isso aí. Né, porque realmente a gente precisa de uma estrutura parruda, né, para colocar isso na linha. Esse investimento é de grande porte. Né? Não, até não diria que seja um grande, né? Mas é o suficiente para colocar cada projeto desse,
né, desde, né, do estudo, né, de viabilidade até o Ready to Build, né, onde o fundo fica ali pedindo para a gente, cadê, né, tem tudo aí, tal. Pô, então a gente conseguindo essa grana, que não é, posso até dizer aqui, né, em valores em torno de hoje de 1 milhão, 1 milhão e 500 para você desenvolver um projeto desse, deixar ele prontinho. Pô, não é muita Não coisa. é muita coisa, então. Em compensação, para você colocar um projeto desse, né, Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Tem Pix? Opa! Mas é pouco, cara. Realmente, para desenvolver um projeto desse. Realmente porque hoje a gente faz tudo com iniciativa própria, né? Então, como eu disse, né? Eu já vendi as galinhas, tem um cachorro ali que eu vou ver se eu vendo também. Agora, esse valor, por exemplo, esse milhão aí, ele vai desenvolver um projeto que vai gerar o quanto? Então, hoje, né, para você colocar uma planta, por exemplo, né? A gente tem um caso aí bem interessante. É uma planta bacana, né, que ela vai envolver gado de leite, né, com resíduos de abatedouro, em torno de 65 milhões, 70 milhões. Ou seja, e para você colocar ela em funcionamento, que vai gerar, a gente tem, né, as VPLs são bem interessantes, né, que é a linguagem que os fundos gostam, né, de ouvir, né, com TIR, né, muito acima do que se espera, né, payback muito rápido para quem gosta de... Essa galera que gosta de jogar sem não ter nada por conta do Bitcoin, né, mas no risco, investe num projeto como esse. Né? A gente está falando aí de 30%, 32% ao ano, né, de rentabilidade num negócio desse. Né, com payback de 2 anos. Acho que o Bitcoin não é o problema é o tigrinho. Com impacto social, ambiental, com a ajuda lá da Impacta, da Isabela, e por aí vai. A gente... Fala um pouquinho mais da Impacta aí. Qual é o... Explica bem aí como é que é esse trabalho. Então, a Impacta é um fundo, né, um fundo inglês, né, onde eles recebem investimentos de várias outras, né, empresas para canalizar esses investimentos em projetos como o nosso, né, projetos sustentáveis, né, só projetos sustentáveis. Né, se você chegar lá, eu tenho um projeto para fazer não sei, qualquer coisa desse tipo aí que não seja sustentável. Eles não vão. Agora, um projeto que tenha, né, um cunho social, um cunho, né, onde tenha, né, um benefício, né, ao meio ambiente, né, como eu disse até, não imaginava que tivesse do lado vizinho da nossa planta lá em Jacarezinho, lá tivesse uma tribo indígena. Pode ter que fazer um estudo, né, do que aquilo vai impactar para essa tribo, né? Será que prejudica? Isso ajuda? Enfim, então é muito legal. A Impacta... IBAMA também tem. Sim. Né? Também tem. O IBAMA já é um órgão regulador, né? Eles estão ali... Não, digo assim, no nome exatamente isso. O IBAMA também é uma das regulações que você precisa estar dentro da... Não, exatamente. Tem que ter... Exatamente, você tem que apresentar lá para o IBAMA um estudo de impacto, né? Mais ou menos assim. Né? E o legal é que eles estão com um apetite de querer investir em projetos desses, né, aqui no Brasil. Então é interessante, é um dinheiro barato se você comparar com as oportunidades que você tem aqui no Brasil, né? Um dinheiro, vamos dizer assim, não é subsidiado porque você tem que ter retorno, né? Mas é bastante interessante, são taxas, né? E o mais legal desse fundo é que normalmente eles pedem as entidades financeiras, né, que a gente está acostumado a lidar, elas querem sempre uma garantia, né? Imobiliária, patrimonial, enfim, por aí vai. A Impacta não. A Impacta ela quer exatamente o que você gera, né, de receita do seu ativo. Você está produzindo, né, biogás, então o que você está vendendo de biogás aí você me dá de garantia. Você vai pagar lá direitinho, se não pagar, eles vêm e executam, né, essa garantia. Mas não é o caso. São projetos que
né, ficam de pé muito, muito tranquilamente, né, os riscos, apesar, né, de ser um negócio diferente, né, do que a gente está acostumado por aí, mas são riscos muito pequenos, entendeu? Legal. Ó, mais perguntinha aqui, ó. A Ana fala assim: quais são os principais desafios econômicos ou regulatórios para o avanço dessa indústria? Então, o principal, né, a dificuldade econômica é no desenvolvimento, né, como a gente já comentou. E a questão regulatória não existe ainda, né, apesar da ANP já estar alinhada com a questão, né, do biometano, mas a gente ainda não tem algumas regras definidas, né, claras para esse tipo de negócio. Então, mas eu tenho visto bastante boa vontade. Não sei se eu posso falar aqui, mas, né, a gente tem um deputado aí que briga bastante aí por nós, que é o deputado Júlio Lopes, que é uma pessoa que está extremamente alinhada também com essas nossas iniciativas, nos ajuda, né, e briga toda hora por isso, né, para que a energia limpa seja, né, um marco, né, para o Brasil. Então a gente não pode reclamar nessa questão, não. É uma questão normal de amadurecimento de qualquer negócio, né? Faz parte. Isso não é uma dificuldade aqui do Brasil, é uma dificuldade no mundo inteiro, né, de entendimento. Mas a gente tem bons aliados. Nós temos bons aliados aí nesse sentido, né, nessa questão regulatória. Então a gente está caminhando nesse sentido. A única dificuldade é realmente o licenciamento, né, que é para a gente uma grande preocupação. Né? Legal. Ó, Luiz fala assim: quais setores estão mais prontos para usar o biogás como combustível? Agronegócio, transporte, indústria? Transporte. Hoje, todas as grandes apostas, né, dos nossos projetos aí é no setor de transporte, que eu acho muito importante. Com certeza. Né? A indústria, né, seria um outro, né, mas a indústria, a gente ainda tem, né, o grid elétrico no Brasil, apesar de ser deficitário, né, mas a gente tem as indústrias hoje ainda localizadas, né, próximo. O transporte não, você não tem condição, né, de ligar um fio, né, ou fazer um carro elétrico, né, um caminhão elétrico, por exemplo, é quase impossível. Então, você tem uma distância grande, né, uma transportadora hoje ela atinge aí 1.500 quilômetros, né, no trajeto. Ela precisa ter, né, o abastecimento. E o biometano, com certeza, supre, né, isso de uma forma excelente. Né? Nós, de novo, a gente aposta muito nessa área de transporte aí, né, a gente substituindo o diesel. Inclusive, a gente hoje já faz algumas contas, né, para o agro também. Né? Nós temos alguns projetos aí que a gente hoje já faz uma conta para o próprio, né, fazendeiro lá. Olha só, você vai produzir o biometano, né? Porque às vezes você tem uma fazenda muito longe, né? E o grande custo de uma operação do agro, por exemplo, é o óleo diesel. Então, se você substitui, né, o óleo diesel pelo biometano, você já tem uma conta gigante saindo, né, das tuas costas. Né? Então, a gente hoje trabalha muito também, né, principalmente na indústria canavieira, né, que eles usam muito óleo diesel. Então, faz todo sentido. Agora, já deve existir fazendas que já se auto... Sim, né, sem dúvida. Já visitei algumas, né, muitas ainda. Né, Isso tem algum tipo de... por exemplo, assim... o cara pode chegar na fazenda dele, resolver pegar e construir ali um biodigestor por conta própria? Sim. Porque eu digo assim, paralelo com a luz solar, né? Sim. Você não pode, teoricamente, chegar e criar uma placa lá na tua casa, você tem que estar regulamentado e tal. Sim. Não, você pode, né? No caso do biogás, você pode, né? Obviamente que para você ter um biogás de qualidade, né? Aí eu estou falando do biometano, né? Eu já tive, por exemplo, lá atrás, em 2018, quando eu comecei a rodar, né? Para poder ver esses projetos de perto. Pô, eu já cheguei em fazendas lá que... Porque o que acontece? Quando o biogás ele sai in natura, né, do biodigestor, ele tem ainda alguns contaminantes, né, que são os sulfídricos ali. Posso estar até falando a palavra errada, mas como eu disse, eu não sou muito bom em química, né? Então você tem ali, né, isso tudo, se for direto para um motor ou para um motor de um trator, em 2 meses acabou.
Então você tem que fazer todo um sistema de tratamento. Então o biodigestor é fácil, né? O problema é você tratar o biogás. Você tem que tirar esses contaminantes, né? Hoje um biogás produzido dentro de uma fazenda, ele vai ter em torno de 57% de metano, que é o que a gente precisa, né? A molécula que a gente precisa aqui é o metano. Mas você tem que tirar todo o resto, né? Os siloxanos, aquela história toda. Para você tirar todo o resto, você tem que ter uma planta, né, de tratamento. Né? Você tem que usar filtros. Aí você vai chegar até uma faixa aí de 95%, 96%, né, de pureza no biometano. Esse biometano é que ele pode entrar no gerador, ele pode entrar no trator, sem problema nenhum. Até menos um pouquinho. Tá? Mas para a padrão de ANP, a gente está falando em torno aí de 94% de metano. Mas, assim, então você tem que ter uma solução mais tecnológica, aí custa caro. Né? Isso que custa caro. Né? A gente tem algumas empresas hoje aí que já são especializadas, né, nessa tecnologia, e hoje a gente se esmera muito, inclusive, nisso. Né? Ter um biometano de boa qualidade para você ter, né, não ter problemas mais na frente. Mas se você colocar do jeito que sai ali, acabou. Não tem motor, não tem trator, até o que estiver perto ele vai enferrujar, é uma coisa de louco. É mesmo, porque ele oxida. Oxida. É impressionante. Caramba. É impressionante. Que doideira isso. Olha só, Rafael fala assim, qual é o panorama atual do biogás e biometano no Brasil? Estamos atrasados ou à frente em relação ao mundo? Em termos de tecnologia, a gente está muito à frente. Agora, em termos de velocidade, a gente está muito aquém do que a gente poderia. Velocidade de desenvolvimento. Velocidade de desenvolvimento, porque eu te falo, né? A gente precisa hoje, né, de grana para poder colocar esses projetos funcionando. Né? O fundo, como eu já disse, está pronto. Né? A gente precisa investir nesses projetos para que cheguem nesse ponto, né, do fundo colocar o dinheirinho e aí o Brasil vai ser a capital mundial. A Arábia do biogás. Puta, melhor. Essa agora eu vou usar, Claudinho. É isso. Melhor do que o nosso pré-sal verde lá, do interior caipira. Pô, realmente é isso que eu vislumbro. Exatamente, é isso mesmo. E é muito, muito... Pô, assim, o assunto é muito apaixonante, né? Porque é muito legal. Você praticamente, né, tá dando uma oportunidade, né, para o planeta, uma oportunidade econômica para o Brasil fabulosa. Fabulosa. E tem várias, né? Essa é uma das. Essa é uma delas, exatamente. Cara, quem está vivendo no Brasil hoje em dia tem que estar... Não, e olha, até é interessante. Eu tive recentemente na Polônia, né, como eu vi lá, tem interessante. Aqui no Brasil deve ter também, né? O peidômetro lá da vaca, coitada. E, assim, tinha horas que eu ficava até meio chata a conversa, porque tudo que o cara falava pra gente, eu assim, pô, mas lá no Brasil é melhor. Lá no Brasil é melhor. Não falei nada disso, até que seria uma deselegância. Né? Eu fui recebido dentro de uma universidade lá de Poznan, no norte da Polônia. Então, pô, assim, bacaníssimo, né? Até, pô, se as universidades brasileiras tivessem os recursos... cara. Puta, nossos cientistas aqui são muito melhores. Sem... O que a gente tem que fazer é justamente, por isso que eu volto a falar, isso é uma polêmica, né? Porque quando a gente fala assim, pô, o cara é comunista, quer saber de Estado, inchar o Estado. Não, gente, tem que entender que os grandes investimentos em tecnologia e ciência só podem ser feitos pelo Estado. Porque nenhum privado vai querer investir a longo prazo, bilhões, trilhões, que esse investimento para começar um projeto desse é a longo prazo. E são trilhões. Ninguém vai aguentar. Porque ninguém fica querendo tradar o investimento. O cara quer pegar hoje, tompar amanhã, já duplicar, triplicar. O cara quer tradar o negócio. E o Estado é o único que pode fazer isso de forma correta. Então, assim, é isso que falta, porque senão pra gente sair dessa volta, tipo, vamos exportar os nossos cientistas, vamos exportar os nossos grandes médicos, é isso. Porque a gente tem que virar isso aí. Não, sem dúvida. É interessante que a minha avó, ela tinha uma forma de falar que ela dizia que era, infelizmente, às vezes a mentalidade nossa tupiniquim, né, de pensar, né? A gente às vezes pensa pequeno e o Brasil é de uma grandiosidade, né, tecnológica. Puta, a gente é muito avançado nas coisas. Né? Então, assim, a gente precisa ter orgulho disso, né? Vender isso, não vender o nosso cientista, né? Mas vender essa ideia para fora, né? Exatamente. Acho que a gente precisa, né, valorizar isso aí. Como o Brasil realmente tem um potencial,
né, no mar, né, do petróleo e em terra do resíduo. É impressionante, a gente tem uma capacidade aí, um potencial, aliás, impressionante para poder fazer esse jogo aí funcionar. Agora, essa brincadeira que a gente está falando da história da China, né? Por exemplo, esse combustível deles é diferente, né? Porque é resultado da queima desse lixo, que exatamente. É o que a gente chama de CDR, né? Eles têm lá, eles têm um sistema, ainda aqui no Brasil não é viável, né? Que é a pirólise, mas aqui também já tem sendo desenvolvido, já vem sendo Porque aí não desenvolvido. tem que ter essa seleção, né? Não, o não lixo, o que Exatamente, vier, vai embora. Eles fazem lá um CDR, o CDR significa combustível derivado de resíduo, né? Então eles pegam aquele resíduo sólido, né, que tem ali, tudo que não deu para ser reciclado, vai para CDR. Então você pica, né, aquele negócio todo ali, né, mói, e você cria, né, um negócio desse tamanho aqui, mais ou menos, né, que vai para um alto-forno, por exemplo, né, vai queimar numa caldeira, né, vai gerar energia com vapor, que é mais ou menos o mesmo fundamento lá da energia nuclear. Só que a energia nuclear, você, né, para gerar o reator, você usa, né, o calor, né, da energia atômica para poder produzir valor, produzir vapor, né? Então é interessante, né? E aí É um silo também, é um né? silo, exatamente. Mas é muito limpa, né? A energia atômica é impressionante como é que é limpa. Obviamente que os acidentes que a gente teve aí, né, foram operacionais, né? Foram falhas operacionais, poderiam ter sido evitados. O Brasil, outra referência, né? Volto a dizer, o Brasil é uma referência mundial em energia, né, nuclear. Inclusive, eu conheci uma galera que, pelo telefone, ajudou, né? Que é o pessoal aqui da COP, inclusive aqui do Rio de Janeiro, ajudou os cientistas lá, os engenheiros lá de Fukushima a mitigar o problema. Pô, eu lembro disso. Até arrepio, né? Quando fala um negócio desse, porque, pô, é muito legal você saber dessas coisas, né? É muito legal saber que a gente é referência em muitas coisas, né? E a gente vai ser referência, não tem dúvida. Nós já somos, mas seremos mais ainda nessa área de biogás aí. Sem dúvida, cara. É isso. A gente tem que falar muito para ter esse incentivo aí. Ó, temos aqui, ó. Anouk. Caraca, hein? Esse nome vai. Vou errar esse nome, vamos lá. Anouk. Scafolupt. Anouk. Olha. Que isso, gente. Sou engenheiro de recursos hídricos e ambiental e gostaria de saber se o resíduo que sobra do biodigestor é aferido, ou seja, existe um monitoramento dos nutrientes que sobram? Sim. Então, hoje é uma grande dificuldade, né, para você transformar Estou falando em termos de produto, tá? Porque ele já sai pronto ali, né? O biofertilizante, ele é um produto, né, já acabado. Ele já, né, a partir do momento que as bactérias não têm mais o que comer ali, né, não tem mais o que digerir nesse processo, ele já é um produto acabado, está prontinho, né, para você, né, ao contrário, se você pegar, por exemplo, né, se pegar cocô de vaca, né, vamos dizer assim, e jogar dentro da plantinha, aqui, ó, peguei aqui, mãe, peguei aqui, ó, cocô de vaca, bota e pá! Cara, daqui a pouco a planta está morta. Pô, aquilo ali tá tudo vivo ali ainda, tem muita coisa, matéria orgânica, né? Isso tudo é muito complicado. Então, aquilo ali tá vivo. Então, a partir do momento que você passou no biodigestor, aquilo tudo tá neutralizado. Porque a bactéria já esvaiu toda. Exatamente. Aí acontece exatamente o contrário, né? Aí a plantinha, se você pegar aquilo ali, se você for regar a sua plantinha ali com esse fertilizante, pô, vai dar frutas gigantescas, né? Um troço bem legal. Mas existe ainda um problema regulatório, né? Como a outra amiga perguntou, existe um problema regulatório hoje que, no caso do biogás, a ANP regulou. Tá lá, padrão, a ANP, 93%, 94%, né, de metano. O biofertilizante não. Porque, na verdade, quando você coloca lá a biomassa, né, o que vai sair é o que você vai ter que alterar ali, porque você tem uma outra classificação, que é o NPK, né? Você, para uma determinada planta, né, para cana, por exemplo, você tem um tipo de NPK. Né? Para você produzir soja, milho, é um outro NPK. Então, o que você pega? Você pega aquela base orgânica, né, que é o biofertilizante, e você adiciona. Então, você só pode regular esta substância, esse NPK, quando você está com ele pronto. Então, a gente não tem como fazer isso antes. Só pode fazer isso depois. Então, você tem que produzir isso, né, para atender um determinado mercado. Aí você fala assim, camaradinho, eu tenho esse vinho para vender aqui. Tá afim?
né, aí sim, né, diferente do biometano, que já está regulamentado, né, você pega uma ultragás da vida, que foi o nosso caso, pô, ultragás chega você, opa, eu quero. No biofertilizante, não. Então, esse é um... Ainda, né? Ainda, mas eu não tenho dúvida que isso é pouco tempo para poder ser vencido esse desafio aí. É. Mas é bem legal. Caramba, cara, são muitas coisas, são muitos, é um ciclo muito grande, né? É verdade, é. Não, esse aqui eu acabei de falar. Sofia, ela fala assim: o biogás é viável economicamente hoje? Quais são os principais gargalos para torná-lo mais competitivo? A gente já Fala um comentou isso pouco aí, disso, exatamente. Hoje, muito, né? Volto a dizer, quem tem dinheiro para botar em Bitcoin, põe em biogás, né? Começa a procurar empresas aí, né, que estão investindo, né, em plantas de biogás. Mas, por exemplo, isso é uma coisa que você falou aí. Por exemplo, o cara que quer investir em Bitcoin, ele entra lá numa corretora de Bitcoin e ele compra um Satoshi, né? Uhum. Que é uma merrequinha do Bitcoin que está 600 e poucos Sim. mil reais. Uhum. Ele pega um micro pedacinho do Bitcoin e compra lá, sei lá. Uhum. Então ele pode comprar 50 reais, se for 100 reais, 200 reais. Hoje em dia o cara não tem possibilidade de investir 50 reais, 100 reais, porque não tem cotas, não tem um sistema de, assim, que é regulamentado pela CVM, Sim, sim. ou seja lá o que for, para você poder fazer esse tipo de coisa. Não tem um crowdfunding de biodigestor, não tem isso, né? Tem. Inclusive, um dos nossos sócios, né, no projeto da Jacarezinho, né, eles fizeram o primeiro IPO, né? Pois é, já foi para a então, bolsa. já tem fundos, né, direcionados para isso aí, já tem IPO, né? Hoje você já tem, não tem tantos, né? Mas isso eu não tenho dúvida nenhuma, né, que isso também é um caminho que não tem como voltar, né? O nosso objetivo, inclusive, da nossa empresa é chegar nesse ponto. Uhum. Lá na frente, a gente, né, fazer a empresa, né, com esse nosso modelo e a gente tentar fazer um IPO. Não tem um Shark Tank de biodigestor, não? Tem que ter, cara, tem que ter, mano. A gente tá caminhando, né? Tem uma equipe lá dentro da nossa empresa, lá, os nossos 2 sócios lá são dessa área aí, estão pensando nisso. É isso. Pô, muito A maneiro. gente está até tentando lançar no mercado aí o shitcoin. Se alguém tiver afim, a gente vai criar lá um shitcoin, que a gente está tentando, né, através de tokenização. Né, o camaradinha vai poder lá botar 10 reais. O shitcoin, quero comprar um shitcoin aqui, vai ter lá uma fraçãozinha, né? E com aquilo a gente arrecada para desenvolver o projeto. Ele vai comprar uma cotazinha minúscula, né, que daqui a pouco ele vai poder comprar um carrinho, quem sabe. Emite umas debentures, debenture de... Exatamente, a gente, né, só tem que colocar essa garotada aí boa, né, que é boa para fazer essas coisas aí, né, funcionar, e a gente está tentando. Cara, muito legal, cara. Pô, Roberto, alguma coisa mais que a gente não falou, que você gostaria de dizer? Falar um pouco aí da tua empresa, se o contato, ou falar... Então, a nossa empresa, né, a Thermo Green Energy, hoje, né, a gente está localizado aqui na Barra da Tijuca. Tem Instagram? Temos Instagram, sim. Agora a gente está fazendo um upgrade aí no Instagram, mas sim, a gente também está no LinkedIn, como Thermo Energy, mas assim, a nossa empresa é uma empresa que, né, tem um time espetacular, modéstia à parte. A gente se esmera muito nisso, né, em trabalhar, em desenvolver negócios com quem, obviamente, que conhece e que tem a paixão pelo negócio. Então, o nosso time hoje é formado por pessoas que conhecem e são apaixonadas pelo assunto, né, e, obviamente, né, que estão extremamente com o propósito, né, de fazer com que os negócios sejam bons, né, financeiramente, senão a gente não consegue fazer nada. Nós temos um time no interior de São Paulo, né, que faz captação para a gente. Nós temos um time no Nordeste. Enfim, a gente, mesmo do tamaninho da gente, a gente conseguiu capilarizar bastante, né, a nossa filosofia. Temos grandes parceiros, né, como fornecedores de biomassa. A gente está aberto a receber mais. Se alguém tiver aí, quiser ser nosso sócio, é só indicar uma empresa grande, né, de fornecedora de biomassa aí, a pessoa passa a ter uma participação, né, no negócio. Então, assim, a gente obviamente dá oportunidade para todos, né? Para mim está sendo uma grande oportunidade,
acho que é uma forma também de deixar um legado aí para meus filhos, enfim. Sem dúvida. E esse legado é esse que vai ser legado, né? Para eles, para os filhos, dos filhos, dos filhos. E, enfim, a gente está aberto, né, a receber aí oportunidades também, né? Se alguém tiver afim, né, de investir no nosso desenvolvimento, a gente está aberto aí a receber, né, propostas. O Pix, só botar o Pix aí logo. Pô, legal, cara, muito legal. Pô, a gente tem que pensar muito nisso. Você tem alguém que você lembra de cabeça? Senão depois você me fala, alguém que você acha interessante que estivesse aqui pra gente bater um papo sobre esse assunto ou alguma coisa parecida que pode indicar pra gente? Não, como eu disse, nós temos um aliado muito forte hoje, que é o deputado Júlio Lopes, né? É um deputado que está extremamente linkado com essa área de energia, principalmente nuclear. Ele é um grande promotor, né, desse negócio no Brasil. Mas ele está assim, muito focado nessa questão de energia limpa, né? Então é uma pessoa que realmente eu acho que é importante, vale a pena, né? Porque ele é uma voz, ele é a nossa voz, né, no Congresso hoje. Então é uma pessoa que defende bastante isso, né, dentro do nosso estado aí, né, é uma pessoa extremamente capacitada. O deputado Júlio Lopes, qual o partido dele? Agora não sei. A gente encontra aí. Mas realmente é uma pessoa que, né, tem muita voz, né, dentro as pessoas respeitam ele dentro do Congresso nesse tipo de assunto, porque eu diria que ele hoje é um dos maiores assumidades hoje no Brasil aí nesse assunto. Então, gosto muito quando a gente conversa, né, com ele, a gente aprende bastante, né, a experiência dele, é uma pessoa muito ligada nessa área. Então, seria ele. Legal, bacana. Roberto, cara. Obrigado, Claudinho, pela oportunidade. Show de bola. Maravilhoso. Obrigado mesmo. Sempre bom falar contigo, meu amigo, de tanto tempo, né? Poxa vida, e falar mais claramente. A gente sempre bate papo, nunca fala muito disso, né? É verdade, fala sobre outras coisas. A gente fala amenidades, né? Mas muito legal poder... Surgiu a oportunidade aí. Muito obrigado mesmo. Agradeço. Valeu. Pelo espaço. Obrigado. E sou fã. Tenho acompanhado aí, não só esse, como o outro também, que é bastante interessante. O Desfoque. Desfoque Podcast, para vocês que não conhecem, que como eu falei que eu sou dublador, é um podcast que a gente tem aqui, já tem mais tempo, né? Essa nossa família já está há um bom tempo aí, já está com mais de 160 mil inscritos, e aí falando, é um nicho, né, de dublagem, né? Falando, trago muitos profissionais da dublagem e tal, vozes que geralmente todo mundo conhece, então é um bate-papo muito legal também. Se inscreve lá, Desfoque Podcast também, esse é um podcast maravilhoso também. Muito show. Obrigado, Claudinho. Valeu, que agradeço, é isso aí. Pessoal, então é isso aí, muito obrigado novamente por estarem aqui ao vivo assistindo a gente. Mandem esse conteúdo para quem vocês puderem, não esquece de dar o like, que eu sei que a gente esquece, eu também várias vezes estou vendo um vídeo que eu tô amarradão, mas é tão legal que quando eu vejo, caramba, esqueci de dar o like, então eu sei que a gente esquece mesmo, não tem problema nenhum, ainda dá tempo. Dá o like aí se você puder, tá? Manda esse conteúdo para todo mundo, se inscreve no nosso canal e até a próxima semana. Beijo grande, valeu! Abraço!